necessariamente ser igual ao Raul, mas pode ser uma lambada, pode ser uma gafieira, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Já chegou aqui vários pedidos para mim. Mas você tá ganhando disparado. Estranho é que esses estão chegando só para você. Só para ele. Chegaram pedidos para o Jean. Não, mandaram para mim, mas endereçados à música ao Jean. Ah, entendi. Tá, mandaram para você e você tá repassando para o Jean na realidade. Posso? Não pode. O seguinte... O São Paulo parece estar com problemas na defesa, setor defensivo. Parece que é o ponto que mais preocupa aí nesse começo de temporada, né? Hudson falou sobre isso. A gente resgata o que disse o jogador são paulino. Vamos lá. A gente pelo menos ano passado, a gente era uma equipe que tomava poucos gols. E como a gente está se adaptando agora a uma nova forma de jogar, com a chegada de novos jogadores, a gente considera que esses jogos, pela mudança de equipe, então acaba que sendo normal, porque a gente está buscando uma formação, uma identidade ainda. Então, por mais que o resultado não seja o que a gente busca, eu acho que acaba os gols vindo por falhas de posicionamento ainda, que é o que a gente está buscando para o melhor para a equipe. Então, a gente considera um pouco normal para o início de trabalho. Então, olha só. Média de gols sofridos cresce após a saída do Aguirre. Tá bom esse tema. Arruma a cozinha, Jardine. Vamos lá. 43 jogos do Aguirre, o Jardine 7. Como assim 7 jogos? Lembra do ano passado, né? Fez 5 jogos. 37 gols sofridos com a Aguirre, uma média de 0,86. Com o Jardine são 10 gols sofridos, uma média de 1,42. Desses 10 gols sofridos, 6 agora. Início de temporada, né? 4 contra o Ajax, 2 contra o Eintracht. É reflexo de um início de temporada, tem que organizar, tem que arrumar, ou tem um sinalzinho amarelo aí? O Fábio Luciano, vamos lá, o homem da defesa. Começo de temporada é assim mesmo ou tem um sinalzinho amarelo? Opa, vamos ficar atento ali que tem alguma coisa errada. Eu acho que faz parte, William. Eu acho que faz. Assim como a gente colocou, né? Antes era tudo fechado. Então você errava e a gente tem no nosso currículo isso. Jogos de pré-temporada que foram uma vergonha pra gente, só que a gente não era exposto. A gente corrigia os nossos erros como a pré-temporada pede. Então, assim, você colocar na televisão um jogo que era para ser, né? Poderia ser... Em vez de você jogar, você poderia treinar, né? De repente, né? Você fazer treinamentos e... Enfim, para que na hora realmente necessária as coisas estivessem mais alinhadas. Mas aí pede-se isso, eu acho que os jogadores são os menos culpados, assim. Eu acho que tem tempo para se arrumar. Eu acho que faz parte do processo, volta de férias, enfim. E é o setor realmente mais sobrecarregado, porque o retorno dos meias não são com a mesma velocidade, porque está todo mundo com a perna pesada. O zagueiro já é um cara um pouco mais pesado que os outros e está mais pesado ainda pela série de treinamentos, enfim, pela volta. Então, eu acho que é normal. O errado é a exposição desnecessária, eu acho, né? Que você já expõe um problema, se for um problema, uma coisa muito cedo, muito recente, e que isso aí é um treinamento, na verdade, né? Isso, se você for ver, se a gente reclama tanto de calendário, né? Que você fala, por exemplo, o time não tem tempo para treinar, o time não consegue se arrumar. Aí, a hora que você tem um pouco de tempo, você expõe seu time. Mas eu acho que, como o Hudson colocou, como pré-temporada, pode ficar tranquilo, porque eu acho que as coisas vão melhorar. Sim. Se o time tiver qualidade de elenco, enfim, trabalho correto, as coisas tendem a melhorar. E se isso não fosse um treinamento, como disse o Fábio, o Jardine não teria mudado o time completamente do primeiro para o segundo tempo nos 2 jogos. Quer dizer, é claro que quando você troca o time totalmente, você sabe que a sua chance de ganhar é menor, você sabe que a chance de você sofrer um monte de gol aumenta, então você não está pensando no resultado, você não está pensando nas estatísticas que vão ser consolidadas depois desses 2 jogos. E eu falei até muito na linha do que o Fábio está falando, ontem no Linha eu falei, se eu sou São Paulo, jamais teria feito, diante de toda a pré-indisposição que existe em relação ao Jardine, jamais teria jogado essa competição. Porque, assim, existe uma pré-indisposição muito grande de muita gente em relação ao treinador, e aí é claro que mesmo que o cara troque o time todo do primeiro para o segundo tempo, mesmo que ele varie tudo, mesmo que ele esteja fazendo um treino como faria jogando qualquer jogo treino no CT, ele vai acabar sendo cobrado pelos números, pelas estatísticas. A gente vai consolidar as estatísticas numa tela como a gente fez hoje e acho que não faz sentido nenhum. Sim. Sinceramente, não faz sentido. É um treino, é só um treino. Eu acho que é difícil da gente entender um pouco a cabeça das pessoas que... Porque, assim,
o Giardini sempre foi o quê? Um projeto para justamente chegar no dia de hoje e ele assumir esse projeto, porque o São Paulo investiu nele, o São Paulo acreditou nele. E aí, quer dizer, bastam 2 jogos de pré-temporada e já não serve mais. Já começa a ser questionado, já tem tempo determinado já, tal. A gente sabe, a gente precisa falar, o próprio Giardini sabe que a Libertadores, o jogo de classificação da Libertadores vai ser o jogo-chave para ele. Sim. Ele já sabe disso, ninguém precisa ficar falando no jornal, ele já sabe. Agora, o que ele está fazendo é normal, quem acompanha dia a dia sabe que é normal, porque você tem que testar os jogadores, você tem que testar a formação. Ele chegou, esse ano ele tem Volpe, ele tem Hernanes, né, ele tem Pablo, jogadores diferentes do ano passado, com características diferentes, então ele tem que mudar o time. Ele tem que testar, com o Elinho por dentro, o Hernanes como um segundo volante, ele tem que testar todas as opções possíveis para ele justamente encontrar um módulo certo para dar liberdade e poder fazer com que essa equipe jogue bem e tenha resultados. Tem que esquecer um pouco, o Aguirre era um cara que jogava fechado e contra-ataque. Rojas, Everton, Nenê chegando para finalizar e o Diego Souza ali e o time fechado. O Giardini, quem acompanha o trabalho do Giardini, não é. São uma linha de 4, muitas vezes, aí de repente o Liseiro na base se tornava um meio-campista, passava a jogar com três zagueiros, subia mais um atacante. Então, assim, era uma série de movimentações que precisam de treinamentos para você colocar em prática com perfeição. Será que ele vai fazer isso? Tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque a gente não conseguiu ver ainda o trabalho com esse time. Com o ano passado, ele errou, falhou? Sim, em algumas ocasiões, especialmente nas entrevistas, que eu acho que ele se expôs muito sem ter necessidade nenhuma. O Aguirre cai de manhã, à tarde ele fala, não, com esse time eu faço o time jogar melhor. Não é para falar isso. Não é para falar isso. Ele pode até ter essa confiança, mas deixa a confiança para ele. Às vezes a confiança demais, exagerada, ela atrapalha. Agora, para dar entrevista, não era o Giardini. Preserva o Giardini, como o Jean falou, você já tem uma pré-indisposição contra o cara, por causa do resultado contra o treinador, preserva. Wagner, vem cá, dá entrevista ali. Eu quero saber o teu ponto de vista. Olha, o meu ponto de vista é isso, nós estamos avaliando o elenco. Aí entra a diretoria, aí entra o Wagner. O papel do Wagner é esse, proteger o treinador. Mostrar para os torcedores e para quem está acompanhando que é o seguinte, estão sendo feitos testes porque nós precisamos encontrar o time o mais rápido possível para obtermos o resultado desejado lá no jogo contra o Tajeres. Então, mas dá tempo. É isso. São Paulo tem 5 jogos. Mas dá tempo. Campeonato Paulista. Dá tempo de chegar. Não vai dar tempo se o São Paulo absorver tudo isso que estão falando. Então, eu acho que aí talvez o próprio São Paulo não esperasse essa repercussão toda por causa de 2 jogos na Florida Cup. Eu acho que deve haver uma surpresa até lá dentro. E acho que é importante distinguir as coisas. Eu não achava, primeiro, que o Aguirre deveria ser demitido no momento em que foi demitido. Discordei da decisão da diretoria do São Paulo. Também não achava que precisava efetivar o Giardini antes do fim do Campeonato Brasileiro. O Rai disse que trocou porque queria conseguir a vaga no G4, não conseguiu a vaga no G4, mas antes mesmo do fim do Brasileiro já tinha efetivado o Giardini. Talvez muita gente ache, e eu também acho, que o Giardini não fosse o técnico ideal para começar o trabalho em 2019, pelo perfil do elenco, pelas características e tudo mais. Agora, isso é uma coisa. A partir do momento que ficou definido que o cara é o técnico do São Paulo em 2019, vamos ter um pouco de bom senso, né? Um pouco de bom senso e não colocar nas costas do treinador quando ele faz testes, quando ele tenta ver o que dá para fazer ou o que não dá para fazer. Porque quando você faz testes, você está tentando ver o que é impossível fazer também. Não, isso aqui é um erro, isso aqui não vai dar para repetir. É claro que se ele repetir contra o Tajeres coisas negativas que aconteceram nos jogos anteriores, seja na Florida Cup ou no Paulista, aí ele vai receber todas as críticas do mundo. Mas eu acho que até os jogos do Paulista, eles têm que ser vistos de alguma maneira como outro nível, tá? Até porque não vai poder mudar o time todo. Mas como o ano passado, experiências olhando para o jogo contra o Tajeres. Desculpa te interromper, mas até para abastecer o teu comentário. No ano passado, lembra qual era a filosofia? Dorival assumiu, Campeonato Paulista, fazer uns testes e tal. Primeiro jogo, São Bento... Mandaram o time titular no dia seguinte. Mudou tudo. E aí? Começa o Paulista. Qual é o primeiro jogo do São Paulo? Me fugiu agora.
Que eu tô com São Paulo e Mirassol, que é pela Novo Copinha. Horizontino, eu acho. Não, Mirassol mesmo? vai ser agora, Mirassol. Ah, não. Então não confundir, é porque não, tem São Paulo e Mirassol na Copinha e tem São Paulo e Mirassol agora também, então não Mas eu confundir. falo, acho que do ano passado era Novo Foi São Horizonte. Bento. Foi Novo Horizonte. Não foi São Bento. São Bento? São Bento. É pá, perdeu. Agora o Mirassol perde pro Não, Mirassol. mas esse ano já E aí? Mas esse ano já é diferente. Porque esse ano ele vai ter que jogar a Libertadores. Então, contra o Mirassol, ele já vai ter que colocar o time titular. Porque ele tem, teoricamente, eu não acredito que ele vai colocar... O São Paulo tem 5 jogos. Eu não acredito que no quarto jogo, no pré-jogo contra o Tajeres, ele vai colocar o time titular. Ele vai fazer pré-jogo com o Tajeres? Não, ele vai colocar 4 jogos, ele vai fazer com o time titular, vai testar esse time, vai segurar no último jogo para poupar os jogadores e vai para a decisão. E tem mais também, quer dizer, mesmo que ele quisesse fazer muitos testes, está muito claro para ele que, cara, cada jogo para ele está matando um leão por jogo, porque, assim, se houve essa repercussão que houve nos 2 jogos da Florida Cup, você imagina no Campeonato Paulista, que vale muito mais do que a Florida Cup, porque vale muito mais. Não é nenhuma maravilha de campeonato. Acho que é um mas não dá para comparar. Pouco importante, mas é um campeonato. Claro. Aí nós estamos falando de um campeonato. Então você imagina, sei lá, se ele perde ou se não ganha nos 4 primeiros jogos. Se bobear, o cara é demitido antes do... Até porque o histórico dessa direção do São Paulo não é um histórico de manutenção de treinadores. Se o cara perde os 3 primeiros jogos do Paulista, vai saber o que vai acontecer, entendeu? Então essa é a preocupação. Eu acho que ele agora, ele sabe que a cada jogo do Paulista mesmo, é um absurdo que seja assim, eu acho que é um absurdo que seja assim. É a realidade. Mas até pela repercussão toda dessas derrotas da Florida Cup, tá claro para ele que ele precisa jogar para ganhar cada jogo do Campeonato Eu me Paulista. arrisco a dizer que não é só a cada jogo, não, a cada treino. A cada treino dele, ele está sendo observado, porque ele vai ter que peitar Diego, ele vai ter que conversar com o Nenê, ele vai ter que chamar a atenção do Arboleda. E se não fizer, vai começar, né? Pô, ele não chama a atenção do cara, só chama a atenção do menino, tal. Ele não está corrigindo o posicionamento. Cada treino dele vai ser ele está no zoológico todo dia. Quer dizer, no zoológico não, ele está no safari lá, rapaz. Vai ter que mostrar por que veio. Porque não tem ninguém enjaulado, não, né? Tá tudo solto ali pra É isso que eu... O Mancini é tão importante para ele também, né? Mas o Mancini, o papel do Mancini é isso. É isso, é. Ele tem que se colocar na frente do Jardine. Isso aí. Ele tem que mostrar para as pessoas por que ele não é o chefe do Jardine. Teoricamente, ele está acima do Jardine, ele está observando o trabalho do dia a dia. Então, ele teria que vir a público e falar, nós estamos num período de teste. Ele foi treinador, ele sabe como é que funciona. Ele não pode deixar o Jardine tomar pancada desse jeito. Ele passou pela mesma Passou coisa pelas como mesmas treinador, coisas. né? Agora ele está um pouco mais Entendeu? tranquilo. Então, agora ele tem que chegar e falar, não, teste, isso faz parte. Eu também fui treinador, eu ainda sou treinador. É porque ele podia falar nessa linha, né? Se ele chega o Mancini e fala, pô, vocês estão de sacanagem que vocês vão exigir por causa de 2 jogos, entendeu? O cara vai olhar para ele e vai falar, acho que aí tá errado, né? É isso. Mas aí se você deixar só o Jardine se expor ali, aí parece como desculpa, né? Se o cara chega que nem... Se ele chegar na entrevista e falar assim, pô, a gente perdeu, mas eu vi pontos positivos... Pô, ele apanha igual criança, cara. Aí ele falou... Se o Mancini falar isso, pô, vocês estão de brincadeira, cara. A gente trocou o time todo, pô, a gente está tentando achar a formação ideal, enfim, isso aqui é uma pré-temporada. Aí você tira o peso do cara um pouco e era necessário nessa hora. Alguns treinadores já penaram por causa de algumas declarações nesse sentido. Veja o Roger quando foi demitido do Palmeiras contra o Fluminense. Não, foi um bom jogo. Recebi muita coisa boa e tal naquela derrota para o Fluminense. É isso aí, William. O próprio Barbieri no Flamengo, teve que responder para o presidente do Corinthians, também não tinha o suporte, precisa. Agora, outro personagem da Florida Cup que mal jogou meio jogo, já começaram a pegar no pé, o Anderson Martins. Zagueiro que chegou, estava bem no São Paulo e tal, e teve um final de temporada que não foi legal. Você tem Anderson Martins, você tem o Bruno Alves, você tem o Arboleda. Sim. Qual é a tua dupla de zaga ali que você olha e fala, tem que ser essa aqui para o São Paulo para começar a temporada ou a melhor? Então, eu acho assim, o Anderson é muito bom jogador, eu acho. Eu acho que você... Está carregando o ano passado. Então, está carregando o ano passado. O Arboleda, ele tem os defeitinhos dele de zaga também. Acho que ele é um pouco estabanado, mas ele é bom jogador também. Então, eu não gosto de falar muito sobre isso, William, sabe? Eu acho que é o trabalho que mostra. Eu acho que você saber as peças que você tem na mão, se tem qualidade ou não para jogar no clube que você está dirigindo, enfim. Se mas foram você acha que essa pressão em cima do Anderson Martins... então, mas eu acho que ele tem um pouco de casca para... Dá para o técnico a condição de montar Bruno Alves e Arboleda, por exemplo, está pensando no Tajeres. Eu não sei se
Eu acho que, então, depende muito do trabalho. Eu não vou opinar, eu não estou lá dentro, assim, para saber. Eu acho o Anderson um zagueiro interessante pra caramba. Agora, lógico, você puxa um pouco do passado, você na pré-temporada um negócio, sabe, não andou muito bem, e aí você tem um jogo decisivo pela frente em um curto espaço de tempo. Mas eu acho que é um cara que não dá para ser descartado, não. Eu acho que dá para extrair muito mais dele, assim, do que ele trouxe, né, do que ele fez nos clubes anteriores. Eu acho que dá para você extrair, mas eu prefiro não opinar, assim. Eu acho que é questão de trabalho mesmo. Eu acho que o Jardine, como eu disse, a pré-temporada ela tem que ser muito bem utilizada, sabe? Se você tem um planejamento para que o Florida Cup seja interessante para você, taticamente, tecnicamente, enfim, que você vai arrumar o seu time, legal pra caramba. Você está no planejamento isso, mas agora sim, você tem que analisar muito bem, porque você acaba queimando etapas, né? Você acaba não preparando o seu time para um ano que é tão corrido. Mas eu acho que esse sistema defensivo vai ser arrumado. Eu estou imaginando a partir do ano que vem, esse ano, vem um convite. Florida Cup, não, deixa para não vamos lá não, deixa. Não, e aí, vamos participar da Florida Cup? Não, mas tem dinheiro aqui, não, melhor não, deixa para lá. Os caras vão começar a evitar a Florida Cup. O pior é que só é negativo para clube pressionado. É isso, eu ia falar isso, Jean. Eu ia falar isso, cara. O campeonato não é ruim, ele é ruim para quem está pressionado. O time da ESPN não tem pressão, não tem nada. Não tem pressão, tranquilo. Pelo menos na Florida Cup não vai ter pressão, né? Bom, vai jogar você, vai jogar o Fábio. Assim, que pressão que pode haver no começo de temporada num clube? É a pressão em cima do técnico. Se o técnico não é uma unanimidade, e o Jardine está longe de ser uma unanimidade, nem teria por que ser. Porque assim, eu vou te falar, se o Corinthians vai agora para a Florida Cup, tem os mesmos resultados que o São Paulo teve, mudando todo o time do primeiro para o segundo tempo, tá? Não é nada. O torcedor está muito tranquilo em relação ao técnico, tá feliz com as contratações, sabe que quando você muda o time todo, a tua chance de não ter um bom resultado é normal. Então, assim, você ignora, você releva tudo isso. Quando você está com uma pré-indisposição em relação a um treinador, qualquer coisa vai ser motivo para criticá-lo, mesmo que seja um absurdo fazer isso tão cedo. Vamos seguir. Eu estou pensando no time aqui, o pessoal passou o time da ESPN, hein? Você, Fábio Luciano, tem o Zete no gol, tem Djalminha, tem César Sampaio, tem Alex. Tá bom, não tá? E é time de veterano, hein? Professor Paulo Calçade e Edu Afonso, uma dupla. Vamos no falar ataque, o Pantera Negra, o nosso cinegrafista aqui, o Pantera Negra. Eu garanto lá no gol, tranquilo, mais com a defesa que eu vou ter, tô sossegado. Fica tranquilo. A gente ia bem na Florida Cup, viu, meu amigo? A gente ia bem na Florida Cup.